Boa noite para você de casa. Agora o NTV News. Carreta carregada com solventes tomba na BR-352 entre Lagoa Formosa e Carmo do Paranaíba. A interdição da rodovia provocou congestionamento com imensa fila de veículos. No NTV News desta sexta-feira você vai ver também. A gente vai mostrar que a polícia localizou pé de maconha de grande porte no bairro Afonso Queiroz. Patenses participam de bênção de veículos por freios capuchinhos. Tem a história de um português e de uma professora patense que apostaram no empreendedorismo por meio da culinária. Você vai ver também que a Secretaria da Fazenda faz alerta sobre golpes com IPVA e taxa de licenciamento. Tem também a tragédia de Capitólio, que resultou na morte de 10 pessoas e que completa um ano. A gente fala também sobre alimentação. Os alimentos enriquecidos, tanto o excesso quanto a escassez de substâncias, são prejudiciais. Vamos mostrar que uma mulher moradora de Patos de Minas pede ajuda para conseguir comprar medicamento de uso contínuo. A UFA abriu inscrições para o mestrado de Engenharia de Alimentos em Patos de Minas. E a gente mostra também que o Sicoob Credicopa celebrou parceria com a Unimed e lançou campanha Plano de Saúde com Carência Zero. Agora, no NTV News que começa agora. Amanhã desta sexta-feira, o motorista de uma carreta que transportava carga com solventes e também derivados ficou ferido após o veículo tombar na BR-352 entre Lagoa Formosa e Carmo do Paranaíba. O caminhão, que estava carregado com materiais de construção, colas, sprays, rolos de borracha e alumínio, capotou bem na altura do quilômetro 269 da BR-352, que liga Lagoa Formosa à cidade de Carmo do Paranaíba. A vítima de 51 anos foi socorrida às pressas por uma equipe do Corpo de Bombeiros até o Hospital Regional, em Patos de Minas. Ela foi socorrida em meio às ferragens do veículo. Ela estava com um corte no rosto e diversas escoriações pelo corpo. Mesmo com a gravidade do acidente, a vítima segue estável. Todo o material ficou espalhado na pista e o trânsito ficou comprometido. Por causa desse acidente, uma fila quilométrica, principalmente de carretas, se formou próximo a esse acidente. Esse local onde estou é uma espécie de serra, uma subida, e dá para ver que vários caminhões estão enfileirados na expectativa de passarem pelo local. Algumas pessoas que acabam não conseguindo seguir viagem retornam sentido Lagoa Formosa, Patos de Minas. Um congestionamento que durou por várias horas. Tudo aqui, hein? Tô indo para São Paulo. Fazer uma entrega aqui em São José do Rio Preto e subir para São Paulo. Tem horário marcado. Vai prejudicar bastante a viagem. Ou vai demorar umas 3 horas de relógio ou mais aí. Isso prejudica bastante a viagem de vocês, né? Ah, com certeza. Cara, muita coisa, né? Tem horário marcado? Com certeza. Tá nos dois sentidos, né? Tudo parado, da mesma forma. Tudo parado. A vida do caminhoneiro é essa. É dura a população entender que o caminhoneiro passa. E tem muitos caminhoneiros também que acabam se embrulhando no meio dos carros aí. Tem que ter paciência no trânsito nesses momentos, né? Muita prudência. Durante todo o período da manhã, o trânsito foi controlado pela Polícia Rodoviária Estadual, que implantou um sistema de pare e siga. Todo o material foi retirado da via e as causas do acidente ainda serão apuradas. Mas ainda sobre esse acidente, o repórter Rafael Ribeiro tentou chegar ao local, mas encarou este imenso congestionamento com uma interminável fila de veículos. Olha, a Polícia Militar Rodoviária registrou ocorrência de acidente de trânsito na BR-352 em Abadia dos Dourados. A motorista do Fiat Uno contou que perdeu o controle direcional e bateu em um barranco que fica à direita da rodovia, provocando o capotamento do veículo, que parou com as 4 rodas para cima, como você viu aí. A mulher de 26 anos foi encaminhada ao atendimento médico em Coromandel com ferimentos nos braços, pernas e também na cabeça. A gente faz um rápido intervalo aqui no NTV News e volta já. Uma ocorrência que teve início como furto terminou com a apreensão de um pé de maconha de grande porte no bairro Afonso Queiroz, aqui em Patos de Minas. O acidente teve início na rua Vicentina Rodrigues, no bairro Jardim Panorâmico, quando um homem de 32 anos invadiu uma residência para realizar um assalto.
Por volta das 7h10 da manhã, a polícia militar foi acionada que uma senhora teve sua casa invadida. Esse cidadão ele cortou a serpentina, pulou a residência e ameaçou ela de morte e subtraiu um tablet e um notebook. Diante disso, a gente começou aí os rastreamentos e conseguiu identificar um veículo que foi utilizado aí nesse roubo. A vítima reconheceu esse veículo como sendo do marido da mulher que trabalhava para ela, uma empregada doméstica. Aí diante disso, a gente deslocou lá no bairro, na casa dessa senhora, e localizou o veículo. Ao lado do carro da mulher de 30 anos, que reside na rua Vicentina Rodrigues, no bairro Afonso Queiroz, os militares encontraram um pé de maconha de grandes proporções. Aí a gente suspeitou que poderia ter mais coisas lá. A ROCA foi acionada e localizou um tablete grande de maconha lá. E as crianças lá também estavam numa situação deplorável. O conselho tutelar foi chamado no local e realizou a internação das crianças, o acolhimento. De acordo com o aspirante Fábio, a suspeita foi levada para a delegacia de plantão junto da maconha apreendida, além da vestimenta que o homem teria usado durante o assalto. E para surpresa da PM, um rapaz de 19 anos se apresentou assumindo a propriedade da droga. Durante o registro da ocorrência, ele chegou aqui na delegacia, possivelmente, né, a gente não pode afirmar, mas a mando do marido dela, assumindo que ele é o proprietário do pé de maconha, que foi localizado. Tanto a mulher de 30 anos quanto o rapaz de 19 anos possuem passagens anteriores na polícia por tráfico de drogas. Porém, o jovem já foi preso por roubo. Então, a gente está tentando localizar o autor, que ele evadiu, foi na casa dele, guardou o veículo e evadiu, sumiu. Só a esposa dele que foi presa pelo tráfico e pelo maus tratos com as crianças. A Polícia Militar realiza diligências no intuito de localizar o suspeito de 30 anos. Assim como acontece há vários anos, nesta primeira sexta-feira de 2023, teve a bênção dos veículos na Igreja dos Capuchinhos, em Patos de Minas. O trânsito de uma das principais avenidas de Patos de Minas foi monitorado pelo CETRAN na manhã desta sexta-feira. E o trânsito lento tem motivo. É que aconteceu a bênção aos motoristas, que começou logo nas primeiras horas do dia. Segundo os freis capuchinhos, a bênção acolhe as graças do Senhor nesta primeira sexta-feira do ano e traz proteção aos fiéis. A intercessão a gente invoca de Deus, né? Mas tem um protetor que é São Cristóvão, é aquele que carregou o menino nos ombros, né? Simbolizando aí o Cristo, né? Nos ombros para atravessar o rio. E quando a gente inicia um novo ano pedindo a bênção de Deus, né? É no desejo de termos um ano abençoado, livre, né, de todos os males, de perigos, por todos os caminhos, indo ao trabalho, ao descanso, sempre sustentados pela mão poderosa do Senhor. E é isso que a gente roga a Deus, pedindo por todos aqueles que passam por aqui, seja a pé, de bicicleta, de moto, de carroça, no seu veículo. Então a gente pede justamente isso, abençoando o veículo, mas também, principalmente a pessoa, né, o dom da vida de cada um. Para atender os mais de 20 mil veículos que devem passar em frente à igreja para receber a bênção, a paróquia de Santa Terezinha organizou quase 20 frades para a missão. A bênção dos capuchinhos é uma bênção tradicional em todo o país. São várias capitais, várias cidades onde tem os frades capuchinhos, né, no Brasil todo. A gente entrar aí pela internet, a gente vai perceber justamente isso. Sempre na primeira sexta do ano, acontece essa bênção tradicional dos capuchinhos, que é essa bênção das pessoas e dos veículos. E aí, conforme então na nossa província já de Minas Gerais, então tem frades de várias cidades, de Uberlândia, de Carmo Paranaíba, Juatuba, Belo Horizonte, os daqui de Patos de Minas também, que vêm justamente para somar força aí no trabalho e na missão, como um testemunho também da Fraternidade Capuchinha. Esta já é a 6ª edição da bênção aos carros promovida aqui na paróquia Santa Terezinha, em Patos de Minas, a Igreja dos Capuchinhos. A maioria dos frades são de várias regiões do país. Vêm para essa força-tarefa que é abençoar os carros dos patenses. Quem vem até o local, mesmo debaixo de chuva, para receber a bênção, sabe que vale a pena. Eles ficam aqui durante todo o dia para abençoar os veículos. Eu acho que é importante para nós, né? A bênção, o carro, nós, a família, a criação, é um fator importante na vida de todo ser humano. Tem que ter fé e acreditar. Ok? Obrigado, viu? Tudo na vida da gente é isso aí, né, cara? Uma brincadeira. Eu acho que sem Deus a gente não é nada, né? Então, todo ano eu venho e quero continuar vindo muitos anos. Faz a diferença depois dessa bênção? Faz. Eu acho que faz sim. Graças a Deus, assim, tem muito tempo que não acontece nada e aí você ajuda demais, viu?
Vale, é uma importância muito grande para a gente que é fiel, benze, como se diz, santifica e agradece todo o nosso ano. O veículo você utiliza todos os dias? Todos os dias, para o trabalho, para a faculdade, então é o meu meio de locomoção. São Cristóvão na frente. Amém, rogai por nós. Filho, Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, viu? A importância dessa bênção realmente faz a diferença durante o ano, passar aqui. Com certeza, né? Sem benzer é difícil demais. A gente tem que agradecer a Deus todos os dias, né? Pelo bem que a gente tem. Muitas pessoas, claro que tem do passeio, né, o trabalho, mas muitos de empresas mesmo que passam aqui durante todo este dia. Às vezes fala assim, ô Frei, daqui a pouco vou trazer mais outro carro. Acaba sendo uma frota, né, de trabalho. E é justamente isso, é porque as pessoas acreditam e acolhem a bênção de Deus, né? Agora você vai conhecer a história de um português que mudou de continente após se apaixonar por uma patense e apostou na culinária para ganhar a vida. A história de amor entre o Manuel e a Patrícia começou há cerca de 12 anos atrás. Manuel era galanteador e através do Facebook conseguiu conquistar o coração da Patrícia, mesmo morando em Portugal. Eu conheci pelo Facebook, ele me chamou para ser amigo, me mandou uma carta, né? Foi bem curioso porque ele não só apenas solicitou, ele escreveu uma carta e eu respondi com uma carta também, né? E assim, a partir daí eu aceitei o convite e começamos a nos comunicar pelo Facebook. Depois de conhecer Manuel, se apaixonar e se casar em um ano após o primeiro match na internet, Patrícia descobriu um dom de Manuel, o de vender as coisas. Porque ele trabalhava numa empresa, numa editora de livros, há 32 anos. Primeiro que trabalhar 32 anos na mesma empresa não é qualquer pessoa que fica esse tempo todo. E no início, depois que ele passou de boy para vendas, ele começou a vender enciclopédias. E quem vende enciclopédias e tem destaque nessa área porque é um bom vendedor, não é mesmo? No primeiro dia de vendas, eu fiz 29 bolos, né? E meu filho falava, será que vai vender? E ele saiu de casa, era 9 horas da manhã. 11 horas ele estava de volta. Aí eu falei, você veio e foi almoçar? Ele, não, já vendi tudo. Aí eu falei, então deu certo, né? E no outro dia eu fiz 45, ele saiu, vendeu tudo e daí pra frente nós nunca mais paramos. A Patrícia é professora e nas horas vagas é cozinheira de mão cheia. Unidos, eles juntaram o útil ao agradável e criaram um bolo no pote de dar água na boca. São vários sabores. Manuel conta que a intenção era deixar o bolo parecido com sorvete, porém, leve. Vendo um bolo que se aproxima de um bolo com sorvete. Eu identifiquei quando cheguei aqui em Patos de Minas que as pessoas amam nas festas comer bolo e sorvete no mesmo prato. Então a gente desenvolveu um bolo no pote que não é muito doce, não é enjoativo e tem a porção certa. Esta porção é aquela que deixa o cliente com fome para o próximo bolo. Há muita gente que se preocupa em ter quantidade, nós nos focamos na qualidade. Então qualidade é tudo. E há 5 anos que a gente continua sempre a vender e tem sempre cliente. Esse é o segredo. Hoje, o empreendedor percorre toda a cidade de Patos de Minas para vender o doce. Ele estabelece rotas e até falas específicas para vender o bolo no pote. Eu vendo um doce prazer sem pecado. Eu estou a usar uma frase que eu conheci em Portugal numa editora onde eu trabalhei, que tinha um livro de receitas de doces que se chamava Doces Prazer Sem Pecado. A pessoa diz, eu estou dieta, não. Você pode comer, não precisa de ir à igreja confessar, comer um bolo, porque não é pecado. E além disso, o bolo não engorda, só engorda a minha conta. Por causa do sucesso do bolo no pote, o português chegou a receber uma homenagem na Câmara Municipal de Patos de Minas. Bom, as pessoas me receberam de coração aberto, as pessoas aqui são muito boas, os mineiros são muito humanos e há muita gente que compra o nosso bolo porque gosta e outros também decidem valorizar o nosso trabalho. Eu sinto-me em casa aqui. Chegou a receber um prêmio ali, como foi a emoção? Exato. Muito boa, eu fiquei muito feliz, um vereador reparou no nosso trabalho, um trabalho árduo, dedicado, mas que me dá um enorme prazer fazer na rua todos os dias. As pessoas são muito simpáticas, muito educadas, o mineiro é muito parecido com o português, pelo menos da minha cidade, que é a cidade onde está guardado o coração de Dom Pedro I, que é a cidade do Porto. As pessoas são assim muito de coração aberto. Faz sucesso por onde é vendido em Patos de Minas. E ele e a esposa garantem que esse sucesso todo
vem de um sabor único, preparado com amor. E olha, eu não experimentei ainda. Vou comer agora. Digo para vocês em casa se realmente vale a pena levar um desse. Pelo menos muito bonito, viu? Cremoso também. Gente, o segredo é que esse bolo não é tão doce demais e também não sem sal, né? Aquela coisa sem graça. É o bolo na medida certa. Eu, pelo menos, apaixonei. Agora, esse também é o segredo que o Manuel tem para vender várias unidades como essa todos os dias nas ruas de Patos de Minas. Porque ele é uma pessoa que ele é persistente, ele não desiste. Muitas vezes ele recebe o não como resposta, mas ele está lá, faça chuva, faça sol. Ele vem de um país que é predominantemente frio e aqui é predominante quente. E isso não abala o Manuel. O Manuel vai, faz o serviço que ele tem que fazer e a maioria das vezes é muito, muito gratificante, porque ele sai com os bolos e geralmente ele volta sem nenhum bolo, sabe? Ele chega feliz, fala, sobrou nenhum. E parece que estava muito bom, né? O Rafael provou ali, deu vontade aqui. Depois do intervalo, aqui no News, a tragédia de Capitólio, que resultou na morte de 10 pessoas, completa um ano. Tem também a previsão do tempo para o fim de semana e Secretaria de Fazenda faz alerta sobre golpes com IPVA e taxa de licenciamento. Tem circulado nos grupos de aplicativos de mensagens informações falsas acerca do IPVA e da taxa de renovação do licenciamento anual de veículos. Alguns desses conteúdos possuem links que, ao serem clicados, podem expor dados ou permitir a invasão do equipamento do usuário pelo golpista. O superintendente de arrecadação da Secretaria de Estado de Fazenda, Leônidas Marques, publicou vídeo alertando para as tentativas de golpe. A Secretaria de Fazenda gostaria de alertar ao cidadão que ela não envia nenhuma forma de cobrança através de link, por e-mail, tampouco boletos pelo correio. Então, o cidadão deve acessar o nosso site oficial, que é www.fazenda.mg.gov.br, e lá, clicando na aba IPVA ou taxa de licenciamento, ele consegue todas as informações necessárias para ele efetuar o pagamento do tributo. Então, fique atento. Qualquer recebimento de link ou boleto pelo correio ou e-mail, isso provavelmente é uma tentativa de golpe. No próximo domingo, a tragédia de Capitólio completa um ano. 10 pessoas morreram após um bloco de rocha cair sobre 2 embarcações. De lá para cá, a cidade se recupera para dar mais segurança e atrair os novos turistas. Tudo ia bem no dia 8 de janeiro de 2022, um sábado, até que aconteceu algo nunca antes visto em Capitólio. O bloco de 10 mil toneladas atingiu em cheio 2 embarcações. Morreram 10 turistas e mais 27 ficaram feridos. Perdas humanas irreparáveis colocaram em xeque a segurança do destino turístico. E imediatamente foram abertas as investigações. O acesso ao cânion nas primeiras semanas após o desastre ficou restrito apenas à Marinha e aos geólogos contratados para investigar o evento inédito. O inquérito foi concluído em março. Evento natural, sem intervenção humana. A queda no número de visitantes chegou a 95% nas semanas pós-tragédia, segundo levantamentos da prefeitura. Os empresários do setor correram para avaliar ações que oferecessem mais segurança e mudasse a imagem que desabou junto com a rocha. Depois do dia 8 de janeiro, a gente teve um trabalho muito intenso, para a gente executar um estudo lá do local. Conseguimos fazer aí, a gente diz que em tempo recorde, porque depois de 80 dias após o estudo, a gente conseguiu executar as determinações que foram feitas tanto pelo estudo geológico quanto pelo Ministério Público. E a partir daí começou um grande trabalho, de envolvimento do empresário, envolvendo o poder público, envolvendo o SEBRAE, que muito nos ajudou, o governo do estado fez de tudo também para estar ajudando não só a Capitólio, mas toda a nossa região do Lago de Furnas. E a gente teve uma surpresa muito grata, que foi a participação em massa do empresário de turismo.
né, não só do setor náutico, mas também pessoal do setor hoteleiro, do setor gastronômico. Em novembro de 2022, autoridades municipais e estaduais assinaram um convênio para obras visando a estabilidade das rochas e ações de capacitação para a indústria do turismo. O valor alcança os 3 milhões de reais. Com os incentivos, a expectativa é de dias melhores em um dos maiores lagos artificiais do mundo. Houve uma participação e houve uma união muito grande, né? E a partir daí a gente desenvolveu esse trabalho de workshop, de treinamento, buscando essa profissionalização. E graças a Deus, hoje a gente consegue, né, mostrar aí para o nosso turista que a gente trabalhou essa responsabilidade e essa segurança turística. Então, de novembro para cá, a gente conseguiu ter um aumento considerável, né, da nossa demanda turística, da nossa procura. Em meio ao tempo chuvoso, uma imensa erosão no bairro Chácaras Caiçaras danificou parte do asfaltamento e da rede de esgoto de uma das vias. Estamos aqui no cruzamento da Avenida Tenente Coronel Altino Augusto Pereira com a Rua Joanita Antônio França, no bairro Chácaras Caiçaras. Ao fundo, temos um flagrante de um desmoronamento que levou parte do asfalto, né? A rede de esgoto também foi rompida e o mau cheiro no local é bem perceptível. Ao lado aqui flagramos também que há o descarte irregular de entulho e de lixo. O alerta vai para os motoristas que vêm da avenida, porque o local não está sinalizado e com a previsão de chuva para o final de semana, o risco de desmoronamento continua ainda maior. As imagens são de Vinícius Machado, Diego Natanael, para o jornalismo da NTV. Nós questionamos a Prefeitura sobre quais medidas devem ser tomadas ali e também a Copasa por causa da rede de esgoto, mas ainda não recebemos respostas. Os pedidos, né, de resposta foram enviados agora depois das 18 horas e a gente está aguardando aí a resposta tanto do município quanto da Companhia de Saneamento. Olha, tem alerta do IMET para chuvas intensas para a região entre esta sexta e amanhã, sábado. Vamos conferir como é que fica o tempo no fim de semana. O tempo segue instável nos municípios do Alto Paranaíba e Noroeste. A tendência é de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas. Em Patos de Minas, as temperaturas variam entre 19 e 26 graus no sábado e no domingo, de 20 a 25 graus. Em Arapuá, a previsão é de mínima de 19 e máxima de 23 para o sábado e no domingo variam de 19 a 24 graus. Em Presidente Olegário, mínima de 19 e máxima de 26 graus no sábado, mesma variação prevista para o domingo. Em João Pinheiro, de 19 a 27 graus no sábado e no domingo, de 20 a 28. E em Patrocínio, as temperaturas variam de 18 a 25 graus no sábado e também no domingo. Em instantes, a gente fala dos alimentos enriquecidos. Tanto o excesso quanto a escassez de substâncias são prejudiciais. E mulher pede ajuda para conseguir comprar medicamento de uso contínuo. Pouca gente percebe, mas um olhar mais atento ao rótulo mostra que muitos alimentos industrializados são enriquecidos com nutrientes como cálcio, ferro e vitaminas. No país como o Brasil, onde a desnutrição é uma realidade, essa estratégia pode ajudar a prevenir várias doenças. Nas prateleiras dos supermercados, o aviso está nas embalagens. Alimento enriquecido. Nas farinhas de trigo e milho usadas na fabricação de bolos, pães, salgados, biscoitos, são acrescentados ferro e ácido fólico. Outro item bastante comum na nossa dieta que também recebe elementos extras é o sal, que ganha iodo. Essa prática faz parte de uma estratégia de saúde pública com o intuito de prevenir e combater doenças nutricionais, como a anemia por deficiência de ferro e a malformação do tubo neural do feto durante sua gestação. São 50 nutrientes em média que o nosso corpo necessita para funcionar adequadamente, para o coração bater, para os neurônios, o cérebro pensar. Então, essa é a importância de se ter uma alimentação saudável, de preferência uma alimentação com verduras, legumes, frutas, proteínas de valor biológico bom,
porque isso vai, então, fazer com que nós tenhamos mais saúde e menos doença. A Letícia descobriu a gravidez já aos 3 meses. Após alguns exames, ela foi orientada a utilizar ácido fólico para reduzir os riscos de deficiências no cérebro do bebê. Mas a pequena Sofia nasceu com a síndrome de Patau, uma doença que causa malformação do sistema nervoso devido a um cromossomo 13 extra. E eu acho que se eu tivesse consumido, né, a vitamina durante toda a minha gestação, ela às vezes poderia não ter a síndrome ou ter poucas características, né, dela, se eu tivesse feito o uso correto. Outros micronutrientes adicionados aos alimentos enriquecidos ou fortificados são o cálcio, as vitaminas D e A e o zinco. A tática é apoiada pela Organização Mundial de Saúde e regulamentada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, no Brasil. Mas para a nutróloga, mais nutrientes poderiam constar nesse processo. Eu sugiro até que a Anvisa ou que as indústrias comecem a pensar numa coisa que se chama equivalência molar. Eu não posso consumir ferro sem uma quantidade equivalente de zinco. Outro exemplo é o cálcio. O cálcio é essencial para ossos, é essencial para dentes, é essencial para o nosso corpo. Então, o cálcio tem que vir de mãozinhas dadas com o magnésio, com a vitamina D, com a vitamina K2, MK7, que a gente chama de menaquinone. Mas quando esses micronutrientes estão em quantidades inferiores ou até mesmo em excesso, podem trazer riscos à nossa saúde. Um levantamento da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, encontrou irregularidades nos índices de ferro e ácido fólico nas farinhas de trigo e milho. As análises apontaram doses fora dos limites estabelecidos em 26% para o ferro e o ácido fólico em 51% das farinhas. O estudo foi realizado entre 2020 e 2021. De acordo com os padrões estabelecidos pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, os nutrientes adicionados devem estar em um nível que não coloque em risco a saúde das pessoas. As quantidades insuficientes, elas podem trazer o quê? Elas podem trazer doenças crônicas degenerativas, bem como o excesso. O excesso de ferro, por exemplo, ele pode trazer reações de oxidação do corpo, com consequência, inclusive, de câncer. Então, o excesso é prejudicial. A escassez é prejudicial. Aí são situações que contrastam, né? Tem de mais ou tem de menos. Ter no alimento é meio caminho andado. Agora tem uma questão, né, que a gente não tem cultura, por exemplo. Quando fala de vitaminas, culturalmente a gente não tem, né, essa iniciativa de começar a fazer o uso de vitaminas que podem ajudar aí ao longo da vida, principalmente aí na fase juventude, com desenvolvimento, e depois na fase mais idosa, quando é mais necessário ainda repor certas vitaminas no corpo. E a gente não tem, né? Infelizmente, tem muita coisa que culturalmente, né, e de forma educacional não nos é, ou não nos foi, né, para gerações aí com 40, 50 anos, não foi aí difundido adequadamente, né, que é a utilização aí de alimentos mais saudáveis, né? Essa cultura de alimento mais saudável, ela é mais recente, né? Agora, com relação às vitaminas, pior ainda, né? Todo mundo sempre pensou, todo mundo assim, não sem querer generalizar, né? Mas boa parte dessa geração aí de 50, 60 anos sempre entendeu vitamina como um medicamento, né? O que não é. Que não é assim que se deve tratar a vitamina. A vitamina, ela te acompanha durante a vida para repor, né, para poder ajudar a melhorar condições aí físicas, psicológicas. Então, quando você vê o alimento enriquecido, é importante, né, que tenha essa determinação, mas é como disse na reportagem, de menos faz mal e de mais acaba também prejudicando. E a gente precisa ficar sempre de olho no rótulo, no que a gente come, né? Porque é o que a gente come que nos torna mais ativos ou menos ativos, ou mais saudáveis ou doentes aí durante a nossa vida. Então a gente precisa ficar muito de olho nesses rótulos, nessas
pequenas letrinhas, né, que tem aí nas embalagens desses alimentos que a gente consome aí diariamente. Agora a gente mostra a situação de uma idosa moradora de Patos de Minas que precisa de ajuda para comprar um medicamento de uso contínuo que é utilizado no tratamento do diabetes. Hilda vive sozinha em sua casa na Rua Natal, no centro de Patos de Minas. Ela sofre de diabetes tipo 2. Tomo um medicamento que é muito caro, então ele é R$260 e eu tô sem o dinheiro, eu tô em falta do dinheiro, sabe? A aposentada vende alguns doces para crianças, porém não vem obtendo êxito. A única fonte de renda é a aposentadoria que não está sendo suficiente para conseguir pagar as contas e comprar o medicamento que é necessário fazer uso contínuo. Estou ganhando salário. Falta pouquinha coisa, mas já estou ganhando. Mas não está dando, sabe? Eu não pago aluguel, a casa é minha, mas eu pago a água, a luz, telefone, sabe? E o tanto de remédio. Uma quantidade enorme de remédio. E pressão, né? O colesterol, tudo subiu, né? E tudo precisa do remédio, né? E eu tô em dificuldade para poder comprar esse remédio. Hilda precisa de ajuda com o medicamento que já acabou esse mês. Só pro remédio, porque alimentação a gente passa com qualquer coisa. Eu passo, entendeu? E a senhora mora atualmente sozinha? Não, sozinha, Deus, sabe? Eu tenho 78 anos, sabe? E moro sozinha. Eu tenho muito medo de ficar sozinha assim, né? Mas o que é de fazer, né? Queria, assim, ver se eu achava uma pessoa que pudesse me ajudar e eu ganhar esse remédio. Eu não queria, assim, que a pessoa mandasse ajuda, assim, não. Queria que a pessoa arrumasse o jeito de eu conseguir esse remédio. Você entendeu? Porque dá o dia de comprar ele, eu tô sem o dinheiro, né? Igual hoje. Esses dias para trás eu tinha. Eu vou segurando, tem. Agora hoje eu já não bebi ele. Amanhã eu tenho que dar um jeito cedo, sabe, de comprar ele. Para ajudar Hilda, poderá ir até o endereço Rua Natal, número 49, no centro de Patos de Minas. Para entrar em contato com ela, o número é 34 3821 1532. A dona Hilda é daquelas trabalhadeiras, né? Estava fazendo cobertura de eleições esse ano. E outros colegas da imprensa também fizeram aí entrevistas com ela lá na porta ali de uma das sessões, comercializando ali alimentos, vendendo para poder garantir uma renda, né, extra, além do que ela já recebe ali. Realmente a situação dela é muito complicada. Eu vou colocar aí na tela, a Adriana está colocando aí para você, novamente o endereço dela e também o telefone para que você possa ajudar. Custa mais de R$200 esse medicamento, ela não tem condições de comprar, né? Fica ali na Rua Natal 49, aqui no centro de Patos de Minas, região central de Patos de Minas, né? O telefone está aí na tela, que é o 3821 1532, para você quiser entrar em contato com ela. R$240 custa esse medicamento. E é como ela disse, ela não tem condições de comprar, né? Está aí precisando tomar, e é um medicamento para quem faz o tratamento do diabetes. Claro que é um medicamento de uso contínuo e que, por ser assim, a necessidade é muito grande que ela não fique, né, sem utilizar esse medicamento aí. R$240, se você puder ajudar, pode entrar em contato com ela. E qualquer quantia, né, ajudar a dona Hilda aí. Tá na tela novamente aí o telefone para você ligar, o endereço dela também para você fazer a sua ajuda. Trabalha a vida inteira, chega nessa idade sem condições de custear nem o medicamento para uma doença como diabetes, e é um medicamento de uso contínuo. A gente vai fazer um rápido intervalo. A seguir você vai ver que a UFO abriu inscrições para o mestrado de Engenharia de Alimentos em Patos de Minas. E ainda o Cicobi Credicopa celebrou parceria com a Unimed e lançou a campanha Plano de Saúde com Carência Zero. O programa de pós-graduação do campus da UFA em Patos de Minas está disponibilizando vagas para o mestrado em Engenharia de Alimentos. As inscrições para o mestrado de Engenharia de Alimentos oferecida aqui no campus da UFA em Patos de Minas estão abertas. Eu vou conversar com a Líbia Diniz Santos, que é a coordenadora do programa de pós-graduação do curso, para contar para a gente como que vai funcionar. Líbia, fala para a gente sobre o processo seletivo, sobre as inscrições.
Então, as inscrições para o mestrado em Engenharia de Alimentos aqui no Campus Patos de Minas, né, da UFO, estão abertas e irão até dia 13 de janeiro. Para fazer as inscrições, todas as informações estão no edital, e o edital está no nosso site do programa, www.ppga.fec.ufo.br. Lá tem todas as informações para vocês terem acesso a como ingressar no nosso mestrado aqui na UFO Patos de Minas. Certo, Líbia, é importante ressaltar que vocês têm vagas para alunos regulares e alunos especiais, né? Conta pra gente essa diferenciação. Isso. Nesse edital desse ano, para ingresso em 2023/1, nós temos 23 vagas para alunos regulares e 11 vagas para alunos especiais. O que é isso? Qual que é essa diferença? O aluno regular, ele tem 2 anos para realizar o mestrado, realizar as disciplinas e realizar a pesquisa científica que ele mais o orientador dele vão definir e vão realizar durante o período. O aluno especial, ele entra como especial e ele tem condições de ficar mais 1 ano na universidade realizando o mestrado. Esse 1 ano, ele desenvolve algumas partes de pesquisa juntamente com algumas disciplinas do curso que são oferecidas. Então, o aluno especial seria para aquele profissional que está trabalhando, que tem muitas atividades, mas que ainda quer fazer o mestrado e não tem um tempo de dedicação tão grande para realizar um mestrado em 2 anos. Certo. Líbia, uma dúvida comum dos patentes que às vezes não sabem que a UFO é custeada pelo governo federal, né? Então, logo, esse mestrado também é gratuito. Isso, o mestrado é gratuito e tem também bolsas de mestrado. Para aqueles melhores classificados no sistema de seleção, eles conseguem bolsa do governo no valor de R$ 1.500 a R$ 1.800, depende do órgão de fomento, para ir fazer o seu mestrado durante esses 2 anos, com dedicação exclusiva para realizar as pesquisas. O mestrado também é interessante porque ele envolve qualquer área de conhecimento da engenharia de alimentos. Então, para aquele aluno graduado e que quer melhorar o seu currículo, quer ter um título de mestre em engenharia de alimentos, é uma grande oportunidade. Então, ele está localizado aqui em Patos de Minas, as pesquisas são realizadas aqui nos nossos laboratórios, super equipados, com equipamentos e com capacidade de produzir pesquisas de excelente qualidade. Então, é tudo realizado aqui em Patos, tanto as disciplinas quanto a parte experimental. Tá aí. Muito obrigado pelas informações, Lívia. Eu sou o Caio Machado, com imagens de Diego Braga, para o jornalismo da NTV. O Cicobi Credicop, em parceria com a Unimed, lançou o plano de saúde com carência zero. Durante o mês de janeiro, cooperados e futuros cooperados do Cicobi Credicopa poderão adquirir um plano de saúde da Unimed de Patos de Minas com carência zero. O Cicobi Credicopa vem há algum tempo já com essa parceria com a Unimed, né? Unimed Patos, e a gente está oferecendo nesse mês de janeiro a carência zero para exames e consultas básicas, que é feita aqui na nossa região e abrange Carmo do Paranaíba e São Gotardo. Então você, cooperado, que é aqui de Carmo do Paranaíba, São Gotardo, Patos de Minas, e é cooperado aqui no Credicopa, aproveita aí, ó, carência zero para consultas e exames básicos. E, além de tudo, urgência com 24 horas para todo o Brasil. Aproveita! Integrante do Departamento de Gerência de Negócios do Cicobi Credicopa, Valmir Vaz Júnior explica para quem o benefício é destinado. E quem não for cooperado tem a possibilidade de vir até a cooperativa, tá abrindo sua conta corrente para aderir ao plano da Unimed. E quem já é cooperado e possui conta corrente tem a opção de vir fazer o orçamento também e entrar no plano da Unimed. Aproveitando essa promoção, né, que vai ter a carência zero para os exames e consultas básicas, pode estar vindo aqui nas nossas cooperativas. A gente está com a sede nova aqui pronto para receber vocês, bem aconchegante. O pessoal está gostando bastante aqui. E sem contar que, além de entrar na Unimed, você passa a aderir ao sistema de cooperativismo. E hoje o Cicobi Credicopa é uma das maiores cooperativas do estado de Minas. Para mais informações, basta procurar pela agência do Cicobi Credicopa. Em Patos de Minas, fica situado na rua Olegário Maciel, número 443, no centro da cidade. Hoje a gente tem os telefones de contatos que é do cooperativo, que é o 31712500, e tem nossas redes sociais também, Instagram, Facebook. Qualquer dúvida, vem até a agência, converse com o gerente. A gente tem uma equipe de prontidão aqui para atender vocês e sanar qualquer dúvida. Plano de saúde com carência zero é uma boa, hein? Vale a pena. O NTV News está ficando por aqui, mas volta amanhã, às 19 horas. Eu te encontro na segunda. Bom fim de semana e até segunda.
também foi rompida